Minhas, am- Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. Para mim é uma grande satisfação voltar a esta casa, depois de muito tempo, né? Já deve ter quase um ano que eu estive aqui pela última vez. Sinto-me sempre muito bem-vindo, muito querido, dado o clima de hospitalidade que essa casa nos passa. Sinto-me grato de estar aqui na noite de hoje para a gente conversar um pouco sobre essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos esclarece, que nos inspira, que nos estimula nas nossas jornadas. Fico ainda mais feliz de reconhecer aqui e acolá um rosto na plateia e onde eu me sinto mais acolhido ainda e mais satisfeito de poder conversar sobre doutrina espírita. Ah, doutrina espírita, o que seria de mim se eu não fosse espírita? Eu não sei, confesso a vocês que eu não sei. Que sendo espírita eu ainda sou esse sarapatel de coruja, imagine se eu não fosse. Sendo espírita ainda tenho tanta dificuldade de convivência, tanta particularidade a ser enfrentada, tanto desafio ainda a ser galgado. Imagine se eu não fosse espírita. Porque a doutrina espírita tem essa característica esplêndida. Ela abre os nossos olhos, ela nos faz caminhar. Ela nos propicia uma leitura sobre a realidade que nos responsabiliza. Já não cabe mais colocar a culpa na mãe, colocar a culpa no pai. Ah, porque minha mãe me superprotegeu e porque muito colo assim nas pernas, hoje eu não sei caminhar. Ah, meu pai foi omisso, foi negligente, meu avô foi hostil, minha professora foi conivente com o abuso que os coleguinhas faziam, e com isso eu não vou conseguir ser pleno. Ou seja, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente para e começa a se perguntar, e eu com isso? E a minha responsabilidade entra onde? Como eu lido com o meu papel dessa circunstância que estou vivendo? Eu paro e começo a me responsabilizar, começo a me implicar. Já não cabe mais ficar terceirizando a culpa, colocando para o outro, dizendo que eu sou assim porque me fizeram assim. A gente para e se pergunta, como é que eu construí essa circunstância que eu estou vivendo hoje? A gente para e se pergunta, qual é o meu papel nisso tudo? Óbvio que os outros têm papéis, claro, mas e eu? Como é que eu entro nessa história? Nesse momento em que a gente começa a se implicar, é que a doutrina espírita vai fazer um sentido esplêndido. Porque uma vez a doutrina espírita começa a fazer sentido para nossas vidas, nunca mais a gente erra em paz. Não dá. Não dá. Não dá para simplesmente dizer que, não, mas é porque eu sou assim. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E aí acha que está tudo certo desse jeito. Não, a gente começa a se questionar. Como é que eu entro aí nessa história? E nesse momento em que eu me implico, me responsabilizo, me questiono, eu começo a perceber
que eu não tenho problemas. Alguém aqui tem problemas? Quando eu pergunto isso, as pessoas dão uma risadinha de canto de boca. Eu não tenho problemas. Doutrina espírita me ensina de maneira categórica que eu não tenho problemas. Eu sou um problema. Receba na caixa do catarro. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Eu não tenho problemas, eu sou o problema. E todo problema que se acerca de mim nada mais é do que espelho, reflexo para me auxiliar a enxergar o problema interno. Oportunidade espiritual de resolução desse problema íntimo. Perceba como isso muda a perspectiva. Algo muda na gente quando a gente começa a se assenhorar dessa verdade. Como dizia o padre Teilhard de Chardin, já não me vejo mais como um ser humano que tem experiências espirituais. Eu passo a me enxergar como um ser espiritual em experiência humana. E aí eu vou percebendo que se eu sou o problema, essa mesma doutrina me ensina que eu sou a solução. Está em mim. É Jesus quem fala. O reino dos céus está dentro de vós. Em outra passagem ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Opa! Se o reino está dentro, a gente precisa buscar o reino. É um convite à interiorização, um convite ao autoconhecimento. E mais do que isso, no Pai Nosso que a gente ora errado, muitas vezes a gente ora o Pai Nosso, venha a nós ao vosso reino, não é ao vosso reino. O texto bíblico é claro, venha a nós o vosso reino. Ou, se o reino está dentro, a gente precisa que ele venha a nós. Jesus está nos convidando a desentranhar o reino dos céus de dentro de nós, a parir o reino dos céus, para que ele seja a tônica das nossas relações. Então, com isso, a gente começa a perceber que, por vezes, alguns sofrimentos da nossa vida são as dores desse parto. São as oportunidades evolutivas que nós temos para despertar, como foi lida a mensagem do livro Fonte Viva. É o despertamento. É o momento que a gente está acordando ainda, naquele lusco-fusco, que a gente não sabe exatamente que oração, onde é que eu estou, aquela sensação angustiante. Muitas vezes, o momento que a gente está vivendo, que é dificultoso, é justamente esse instante de despertamento. É um momento em que a gente está saindo da posição de vítima e passando a se implicar e se responsabilizar com as próprias escolhas. Quando a gente pensa no Cristo Consolador, a gente geralmente vai à palavra consolador como sendo coitadinho, que, oh meu Deus, está sofrendo, coitado. Não, esqueça isso. Em doutrina espírita, a consolação vem em forma de trabalho. É trabalho, é convite ao trabalho. Eu me lembro quando o meu preceptor e grande amigo desencarnou, André Luiz Peixinho, eu fiz uma publicação no Instagram com a foto dele, falando da imensa gratidão, da influência que ele teve na minha vida, não só na profissional, mas na pessoal. E ali uma ex-aluna minha comentou a publicação. Nitidamente a gente vê no comentário dela que ela não é espírita e não sabe nada sobre espiritismo. Porque ela colocou lá, na melhor das boas intenções, que ele descanse em paz. Oh, meu Deus! Pois saiba que Peixinho já estava lá no momento
do velório, consolando as pessoas ao redor. Não tem negócio de descanso, não. A gente dobra as mangas e bota a mão na massa desde já, imediatamente. Assim como foi também com o Divaldo Franco. Mesma coisa, já estava ali trabalhando. A gente fica achando que vai ter um paraíso das bem-aventuranças de botar a mãozinha atrás da nuca com os pés para cima, de barriga cheia, domingo de tarde, sem menino para incomodar. Não, gente, não é isso não. A felicidade e a bem-aventurança prometida pelo crítico consolador. Se a gente pudesse resumir o âmago do ensino de Jesus, muitos historiadores, muitos exegetas, hermeneutas, intérpretes, estudiosos dos ensinos de Jesus vão condensar o chamado Logos, que é o conjunto do saber direto do Cristo. Perceba que o Logos é a fala dele direta, sem arrudeio, sem analogia, sem parábola. Parábola é o quê? Uma curva para chegar no mesmo lugar. Não precisa de curva, é nem a reta. É o momento em que ele faz o Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Em Lucas a gente vai ver isso quebradinho aqui, acolá, em Marcos também, em João mais ainda, mas Mateus consegue condensar nos capítulos 5, 6 e 7 o ensino de Jesus diretivo. Ali está o Sermão da Montanha. São 3 capítulos inteiros de ensino de Jesus, uma grande fala de Jesus. E essa grande fala começa com as bem-aventuranças. Aquele momento em que Jesus vai falar, né? Bem-aventurados os que sofrem. Ele vai, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que têm puro coração, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Ele vai falando, né? As bem-aventuranças. E aí a gente pega aquilo ali como início daquela grande fala dele e vai perceber, poxa, que difícil interpretar isso. Difícil se a gente não tem a chave do espiritismo. Com o conhecimento espírita, a gente entende que Jesus não está falando de que é feliz ou bem-aventurado quem está ali naquele momento passando por um perrengue, pontualmente, numa encarnação. Não, ele está falando em termos evolutivos, espirituais, alargando o horizonte para a gente perceber que a vida não é só o que começa no berço e termina ali no cemitério. A vida é muito mais. A vida é a vida espiritual, essa vida infinita que continua. Que a vida física é apenas um piscar de olhos dentro da jornada espiritual do ser. Então, com esse olhar, com essa perspectiva, a gente entende a fala de Jesus. E aliás, é interessante, né? Porque a palavra que Jesus usa, que é o bem-aventurado, foi anotado por Mateus em grego, que é Makarios, que seria o bem-aventurado. Mas Jesus provavelmente fez aquele discurso na língua popular da época, que era o aramaico. O que é o aramaico? O aramaico é uma língua que foi uma adaptação do hebraico quando os judeus foram para o exílio da Babilônia. Aí eles voltam, quando Ciro permite a volta, e eles continuam falando aquela língua popular. Então Jesus falava o aramaico. E em aramaico, a palavra que Jesus usa é asheré. Que interessante para a gente pensar aqui e refletir. Bem-aventurado pode ser, em aramaico, 2 falas. Asheré, que é bem-aventurado, aquele que conquistou, o bem-aventurado, aquele feliz porque conquistou algo, ou pode ser Baruch. Baruch, em aramaico, significa bem-aventurado, mas no sentido de que é quem recebeu uma graça. E a gente vai olhar lá no primeiro salmo
de Davi. A palavra que é usada não é Baruch, é Asher, que é bem-aventurado. Então, provavelmente, Jesus estava se utilizando daquela figura de linguagem já popular na época para chamar a atenção às pessoas com relação à sua jornada evolutiva espiritual. É bom lembrar que as bem-aventuranças são a escadinha. Primeiro, bem-aventurados os pobres em espírito, ou mendigos de espírito, que quer dizer o quê? Os simples, os humildes. Para você conseguir qualquer outra virtude, primeiro você começa na humildade. Sem humildade você não vai conseguir para seguir isso. E aí vai uma escadinha, para você conseguir chegar adiante. Primeiro os humildes, depois os que sofrem. Não adianta você sofrer se você não tem humildade. Você vai se rebelar, você vai se revoltar. Então primeiro seja humilde. Depois, utilize essa humildade para compreender o seu sofrimento. E assim vai subindo a escadinha. Então, com isso, a gente percebe. Mas o bem-aventurado aí é o Baruch que foi dado ou é o Asher que foi conquistado? E é interessante também porque o Asher, por sua vez, vem de um verbo, Asher, que significa avançar. Então é por isso que alguns tradutores do texto bíblico vão dizer que Jesus não estava falando felizes os que são pobres, felizes os que sofrem. Não, ele estava dizendo avante os que sofrem, avante os pobres em espírito, avante os que têm sede e fome de justiça, avante os que têm puro coração, os misericordiosos. Ou seja, ele estava convidando aí adiante. Olha aí a fala inicial. A consolação do Cristo é o convite ao trabalho. A consolação do Cristo é o convite a permanecer indo adiante. Prova disso, muito fácil de perceber, é quando Jesus aparece ressurrecto após a crucificação e Pedro vem a ele e Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Mas o Senhor não ouviu, Senhor? Eu disse que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Mas, Senhor, aí Pedro já se agacha no chão, já se ajoelha, chorando. O Senhor sabe que daqui quem mais te ama sou eu, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. E naquele momento em que ele reencontra com Jesus, ele afirma a Jesus por 3 vezes. E Jesus lhe diz assim: oh, Pedro, vem me dar um abraço, me prova que não. Se você me ama, vá trabalhar. Vá para o trabalho, apacenta as minhas ovelhas. É um convite ao trabalho. Capítulo 20 do livro Boa Nova, Maria de Magdala, dizendo a Jesus que já foi amada por muitos, que se sentia sempre num vazio profundo, que ela precisava viver o amor. E aí Jesus vai dizer a ela que o amor deve ser vivido em forma de sacrifício, em forma de entrega, em forma de serviço. E aí ele diz: Maria, o amor encobre a multidão de pecados. Vai, Maria, vai ser mãe. Aí Maria começa a chorar, porque ela já não podia ser mãe. Jesus diz, soerguendo o seu moral: vai, Maria, vá ser mãe daqueles que não têm mãe. Vá ser mãe dos desvalidos da terra, dos órfãos de toda sorte. É o convite ao trabalho. A consolação trazida pelo Cristo está no convite ao trabalho. É a gente achando que Jesus vai passar a mãozinha na nossa cabeça e vai dizer: oh, meu filho, chore não sofra não. Ele não diz não sofra. Perceba, ele não diz não. Ele diz assim: ó, vinde a mim todos vós que sofreis, pois comigo o fardo é leve e o jugo é suave.
Ele não diz assim, ó, não, comigo não tem jugo nem fardo. Não, ele diz, comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Comigo tem fardo, tem jugo. Fardo é um pacote pesado que a gente carrega. Jugo é aquele negócio que a gente coloca no animal para prender na carroça. É aquilo ali. Olha aí, o convite ao trabalho. Ele está dizendo que comigo você vai conseguir relativizar esse peso que você carrega. Comigo você vai conseguir enxergar uma lógica para esse jugo no qual você está submetido. Comigo você vai enxergar sentidos, perceber de outra maneira. Então Jesus, quando nos consola, nos convida ao trabalho. Olha que mensagem interessante para a gente refletir. Jesus, quando cura o paralítico, ele diz, levanta, carrega o teu leito e anda. Jesus podia só consolar, dizer, oh, vem cá, me dê um abraço. Não é assim não, gente. Jesus convida que ele siga adiante. Quando ele cura Bartimeu, que é o cego de Jericó, e o cego estava na beira do caminho, começa a gritar, Jesus, filho de Davi, me ajude, Jesus, filho de Davi. Jesus ouve. Aí as pessoas começam a dizer, cala a boca, para de incomodar ele. E aí ele continua, ele grita mais alto, Jesus, filho de Davi. Aí Jesus não diz assim, eu vou lá até ele. Não, Jesus diz, mandem que ele venha até mim. A gente às vezes está cego à beira do caminho que a gente deveria estar seguindo e a gente quer que Jesus venha até a gente. Não, a gente é que tem que ir até ele. E aí ele faz a grande pergunta, Jesus faz a grande pergunta quando o Bartimeu chega. A grande pergunta que muitos de nós não saberíamos o que responder. Bartimeu chega até ele e Jesus diz, o que queres que eu faça? O que a gente quer de Jesus mesmo? A gente quer conforto, facilidade, a gente quer botar a mãozinha na nuca e o pezinho para cima? Jesus o tempo inteiro nos convida para o trabalho, para fazer, para ir adiante, para transcender a limitação. Isso é o desafio. Não à toa que o espírito mariano, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, no livro, eu adoro esse texto dele, né? É o livro Falando a Terra, de Diversos Espíritos. Mariano José Pereira de Fonseca, ele diz assim, ó, o Sermão do Monte contém em si mais desafio que reconforto. É desafio, é fazer. Quando Jesus diz, vinde a mim todos os... A frase de Jesus é famosa, né? Que inclusive é o mote do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Emmanuel, comentando essa passagem, vai nos dizer, quão poucos vão até Jesus. Quão poucos vão. Jesus diz, vinde a mim. A gente quer receber tudo na mão. A gente quer tudo no colo. A gente quer tudo pronto. O caminho da ida até Ele é que é o nosso esforço. Porque Jesus é tão misericordioso. Eu lembro de uma palestra que assisti de Haroldo Dutra Dias que ele falava disso. Eu acho brilhante essa percepção. Jesus é tão misericórdia que a justiça divina, quando chega até nós, quando vem até na porta, é 90% misericórdia, 10% justiça. 90% misericórdia e 10% justiça. E Deus é tão amoroso que atenua
aquilo que a gente fez. Lembra da parábola contada por Jesus, do devedor que vai pedir, o Senhor cobra, né, dele, aí ele diz: Senhor, mas eu não tenho como pagar o Senhor tanto dinheiro, porque eu deveria ter muito dinheiro, muito dinheiro. Eu não tenho como pagar. Aí o Senhor então foi misericordioso com ele e disse: tudo bem, eu perdoo a dívida, vá. Aí ele sai dali e vai cobrar do outro que devia a ele. Ah, me pague logo o que você me deve, me pague logo. Ou seja, ele não aprendeu nada com a misericórdia do Senhor. E aí, quando o Senhor sabe a história, manda ele vir de volta e cobra dele o que ele devia anteriormente. Deus é misericordioso muito, porque atenua. Imagine aí que sarapaté de coruja não é você. Porque se isso que você está passando já é só 10% de justiça, imagine o que, é que você não aprontou. Pois bem, então a gente precisa ter muita empatia para se colocar no lugar do outro. A gente precisa desenvolver muita misericórdia no contato com o outro. Porque Jesus, como Consolador, o Cristo Consolador, na verdade, vem nos ensinar sobre relacionamentos. Humberto de Campos conta, pela psicografia de Chico Xavier, que quando Marta, Maria e Lázaro conversavam sobre o Messias, o suposto Messias que havia aparecido na Galiléia, aí então Maria falando com Lázaro: Lázaro, eu conheci o Messias. Mas como assim Messias? Como você sabe que ele é o Messias? Como você sabe que ele é o enviado de Deus para nos salvar? E aí Maria diz: é porque ele cura os cegos. Ah, mas grandes curas nós temos, os profetas fizeram isso. Mas ele andou sobre as águas. Ah, mas Moisés dividiu o mar vermelho em dois. E não faz disso dele o Messias. Mas ele fez isso, fez aquilo, ele foi fazendo uma lista de coisas que ele fez. E nada convencia Lázaro. Até que Maria teve um átimo e disse: mas ele anda com os publicanos, com as prostitutas. Ele anda com os pecadores e com as pessoas de má vida. Lázaro para, dá uma suspirada e diz: ele deve ser o Messias. Porque Jesus tinha esse diferencial. Era o amor em pessoa. O amor incondicional, que conseguia enxergar para além das nossas dificuldades. Imagine aquele momento extremado, relatado por Lucas, no capítulo 23, versículo 34, quando ele está lá no alto da cruz e diz em voz alta: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Imagine aquela fala ecoando para aqueles que estavam ali e para toda a humanidade vindoura, a nós, com relação à nossa ignorância, a nossa dificuldade em divisar a realidade espiritual, a nossa dificuldade em enxergar os porquês e paraquês das nossas vidas, a nossa dificuldade ainda com relação à nossa própria ignorância. Somos ignorantes, temos dificuldade em perceber quão pequenas são as nossas questões existenciais. A gente está se preocupando com coisas bobas, quando na verdade o convite é que a gente transcenda isso e que vá além, e enxergue para além das obviedades e perceba o nosso papel na nossa jornada e na jornada daqueles que caminham conosco. Olha o convite que Jesus faz o tempo inteiro do trabalho. A gente está sempre sendo convidado ao trabalho. E Jesus ainda nos promete um consolador. Ele diz assim:
se vocês me amarem, eu prometo um outro consolador. É interessante que no texto bíblico ele fala outro consolador. Algumas pessoas acham que ele está falando da volta de Jesus. Mas Jesus deixa claro que é um outro consolador, não é ele. E é um outro consolador que, segundo a fala dele, permanecerá conosco para sempre. Não dá para ser um espírito. Não dá para ser uma pessoa. O que é esse outro consolador? Algumas religiões vão falar que esse outro consolador é o Pentecostes. Aquele fenômeno mediúnico esplêndido que aconteceu em Jerusalém, quando, na verdade, aquilo ali, as pessoas viam línguas de fogo saindo do alto das cabeças dos discípulos de Jesus, que falavam em línguas que eles desconheciam. Falavam línguas reais, tá? Línguas realmente que existiam no momento. Inclusive, muitos visitantes estavam na cidade de Jerusalém à época, e ali muitas pessoas se tornaram cristãs porque viram pessoas ignorantes falando a língua deles. Como era possível uma coisa dessa? E aí, com isso, muita gente diz que o Pentecostes, ou seja, esse fenômeno mediúnico, seria o Consolador prometido. Não faz muito sentido pensar dessa forma, porque Jesus deixa claro na fala dele que os ensinamentos dele seriam esquecidos. E o Consolador, então, poderia explanar coisas que ele, naquela época, não poderia ter explicado. Então, com isso, não faz sentido pensar que é o Pentecostes. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus não estava esquecido com apenas 40 dias que Jesus desencarnou. Não fazia nem sentido pensar dessa forma. Então, era preciso toda uma maturação da humanidade e um esquecimento, toda uma preparação para a vinda desse Consolador. E aí a gente vai ver as figuras de Francisco de Assis, Antônio de Pádua, vindo à Terra, Clara de Assis. É até injusto eu falar vários nomes, porque falar de alguns e não falar de todos, tantos que foram encaminhados pelo próprio Jesus para virem à Terra, para ir aos poucos palmilhando, preparando o terreno para a chegada do Consolador prometido. Um dos apóstolos dele viria como Jan Hus, um teólogo da República Tcheca, trazendo justamente ali o ensino da libertação do Evangelho. Aí vem então Lutero, Calvino e grandes missionários para poder ir ampliando o olhar sobre o cristianismo, para que então viesse, no ano de 1804, esse mesmo Jan Hus reencarnasse com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail. Mas ele não é o Consolador prometido. Ele vem ter a tarefa de codificar o Consolador, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, que ela sim pode permanecer conosco agora para sempre. Ela sim pode nos ajudar a entender os ensinamentos de Jesus e ampliar ainda mais esses conhecimentos. Resgatar o cristianismo primitivo lá no início. É a doutrina espírita, esse Consolador prometido por Jesus. Consolador no sentido de nos inspirar e nos estimular a irmos adiante. Percebam, né? Avante. É isso que é o consolar. Não é passar a mãozinha na cabeça do coitadinho. Você está assim porque você tem um problema reencarnatório. Você está assim porque você tem uma obsessão. Não. É um convite à implicação. É um convite ao trabalho, a fazer a diferença. Senão não faz sentido a gente pensar. Então, o Consolador prometido, inclusive, a palavra que é usada por Jesus em grego é o paráclito, ou paracleto, como alguns preferem colocar, que é traduzido às vezes como advogado, outros traduzem como consolador, a maior parte dos teólogos traduz como consolador. Mas eu gosto de etimologia da palavra, e a palavra paráclito do grego significa chamado a andar ao lado.
É uma pessoa que foi chamada a andar lado a lado com você. Então esse Consolador prometido estava caminhando com a gente ali do lado. Isso me faz lembrar uma história que está nos Evangelhos dos discípulos no caminho de Emaús, que é um grande símbolo. Eles saem de Jerusalém em direção a Emaús, que é um vilarejo próximo. Carlos Souza Pastorino vai dizer que é algo em torno aí de 4 horas de caminhada. E aí eles vão caminhando e tem um estranho que se aproxima e começa a perguntar: por que vocês estão tristes? Ah, mas você não está sabendo? Você não soube o que aconteceu em Jerusalém? Você não ouviu falar do Nazareno? Jesus de Nazaré, o Messias, que foi crucificado? Você não está sabendo? E ele então começa a consolar. Olha que interessante, né? Era o próprio Jesus que estava andando com eles. E começa a consolar. Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, vai dizer que ali estavam, na verdade, Zebedeu, o pai dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. O pai de Tiago e João era Zebedeu e a mãe. Era o pai e a mãe que estavam ali e Jesus consolando eles, explicando. Aí só lá, quando eles chegam na casa em Emaús, é que Jesus mostra quem é. Aí eles então ficam, embasbacados com aquilo, estupefatos. Meu Deus, é Jesus. E aí Jesus se esvai. Olha que interessante. É um grande símbolo. Aliás, é interessante a gente pensar, né? Porque Jerusalém significa visão da paz. Alguns diriam cidade da paz. E Shalom, né? A visão da paz. Então, quando você se afasta da visão da paz, vem Jesus e convida você de volta. E é o que acontece, eles voltam para falar para os discípulos que Jesus tinha vindo consolá-los. Então, Consolador é isso, é Jesus nos estimulando a prosseguir, e é exatamente o que ele fala no texto dele. Jesus consola, dando a jornada, dizendo para onde você deve ir, para onde você deve rumar, qual caminho seguir. A gente precisa disso. Precisa se lembrar daquela frase de Teresa, quando ela diz assim, Santa Teresa diz assim: isso também passará. Alguns biógrafos dizem que Chico Xavier tinha essa frase na soleira da cama, né? Dizendo lá, isso também para ele lembrar. Passou por um momento de alegria, isso também passará. Passou por um momento de tristeza, isso também passará. Então isso vai fazer com que a gente abra os olhos para desapegar-nos, que a gente às vezes ainda é muito apegado às circunstâncias. E aí o convite que a gente tem, que o Cristo vem nos mostrar, é que a realidade espiritual se sobressai às questões de menor importância. E a gente vai aprendendo a relativizar, a gente vai aprendendo a enxergar, como diz Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, tem uma frase maravilhosa. Ela diz assim: felicidade, portanto, não é a ausência de dor, não é a ausência de sofrimento. É a perfeita compreensão da finalidade da dor e do sofrimento. É essa perfeita compreensão. A gente, às vezes, tem essa dificuldade de entender essa consolação de Jesus, né? Que Jesus faz isso. Ele nos consola, muitas vezes, através do contraste da coisa. A gente quer, se ganhar o mundo, vencer o mundo. Vencer no mundo, a gente quer vencer o mundo. Mas Jesus nos convida a vencer a nós mesmos. Jesus nos convida o tempo inteiro a perceber. Olha que interessante, ele fala assim: aquele que quiser ter vida, que abdique da própria vida. Olha que fala interessante, ele fala isso no Evangelho de João. Ele diz assim: se um grão de trigo
caindo por terra, não morre, ele fica sozinho. Porém, se morre, ele produz muito fruto. Olha que convite para que a gente se entregue ao fluxo do existir. Para que algo maior do que nós se realize através de nós. Para que a gente faça com que morra, como diz Paulo de Tarso, o homem velho, para nascer um novo homem. Porque Paulo diz, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Olha que fala importante. Ele diz no fim da vida, combati o bom combate. Ele que diz no fim da vida, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Olha que convite que a gente consiga fazer com que morra o nosso ego, o nosso apego, as nossas questões, a gente se apega até à própria personalidade. Eu atendo pessoas e vejo isso constantemente. As pessoas às vezes ficam cheias de ego. Fulano me ofendeu. Lembrando, é importante a gente perceber, a doutrina espírita ensina isso maravilhosamente bem. O verbo ofender é reflexivo, tá? É ofender-se. É você que se ofende. O fulano não te ofendeu, você se ofendeu com o que o fulano fez. É diferente. E quanto maior o ego, maior a ofensa. Quanto mais importância você se dá, mais você sofre. Quanto mais expectativa você faz, mais você quebra a cara. Ou seja, você precisa parar e se perguntar: o que essa circunstância me ensina sobre mim? O que isso que eu estou vivendo como sendo terrível me ensina a ser uma pessoa melhor? Como eu me torno menos orgulhoso e menos egoísta com essa vivência que eu estou vivendo hoje? Às vezes, a gente é despertado nessa sacudidela que a vida dá. Às vezes, a gente vai ter, por exemplo, um revés financeiro, uma enfermidade. Meu Deus, quantos de nós aqui buscamos a casa espírita ou a religiosidade em geral? Não precisa ser espírita. Pode ser outra religião, não tem problema nenhum. Mas quantos de nós buscamos alguma religiosidade, algum sentido existencial no momento em que o perrengue está virado no estopor? Quando o bicho pega, eu vou ali tomar uns passos na casa do caminho para ver se melhor. Ou seja, a gente para e pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso ampliar possibilidades no momento em que as coisas ficam tensas? Ou seja, Jesus dá para a gente o desafio, justamente para ver se assim a gente desperta. É o que acontece, né, no mito de Jonas. Olha que interessante, né? Jonas é um grande símbolo. Muito provavelmente não existia uma pessoa chamada Jonas. É ali uma perspectiva arquetípica. É um mito, nesse sentido de que como diziam os filósofos romanos, os mitos são histórias que nunca aconteceram, mas sempre existiram. Ou seja, é um símbolo do que acontece na alma humana, que está no lastro psíquico do ser humano. Isso que é o mito, isso que é o arquétipo. Que arquétipo em grego significa marcas antigas. São as nossas marcas antigas que nós trazemos de encarnações transatas, lá do nosso passado evolutivo. Jonas recebe o chamado. E a Vé diz assim: vá lá pregar para os ninivitas, converter o povo de Nínive. Nínive ficava ali em cima, no Líbano, pertinho. Ele estava no porto de Jope, onde hoje é Tel Aviv, ali na região onde hoje é Israel. Pois bem, ele só precisava pegar um barco e subir para Nínive, para poder... Só que ele, com medo dos ninivitas, que eram um povo inimigo do povo hebreu. Aí ele pega um barco para Tarsis. Tarsis ficava na atual Espanha, ou seja, do outro lado do mar Mediterrâneo.
E aí ele foge ao chamado de Yahvé. E o que acontece? As tempestades da vida começam a dar tudo errado. Começa a ter tempestade. Aí, como se não bastasse, tira uma sorte, aí tira a sorte, o paletino menor dele. Aí perguntam por quê? Por que Deus está mandando essa tempestade para você? Aí ele diz, porque eu ir para mim. Então a gente vai virar aqui o barco, vai deixar você na próxima praia e lá você se vira para ir para mim. Só que no momento que eles viram o remo, o leme do barco em direção a outra praia, aí é que a tempestade piora. Imagine aí, ferry-boat em dia de chuva forte, torrencial, aquele negócio terrível, depois de ter comido uma rabada, aquele negócio, começa um negócio terrível, e aí um olha para a cara do outro, vai ter que ser 1, 2, 3, tibum, tibum, glube, 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 glube. Ele é engolido por um grande peixe. Não tem baleia, não. Baleia é Moby Dick, baleia é Pinóquio, é outra história. É um grande peixe. E aí o grande peixe vai, depois de alguns dias e noites, regurgita ele na beira da praia. Aí ele sai se limpando daquele óleo de fígado de bacalhau, olha para a praia, tem um neon piscando, bem-vindo a Nínive. E aí ele vai pregar para os ninivitas. Obviamente que tem uma licença poética aí no momento de contar a história, mas a história prossegue, tem mais coisas, mas eu vou parar aqui. Porque é um símbolo do que acontece com a gente. A gente recebe um chamado, a gente dá as costas para o chamado, a gente foge, a gente tem medo. E aí vem as tempestades da vida, e aí o bicho pega, piora. A gente é engolido pelo nosso lado animal, nosso corpo. Olha o adoecimento aí, olha o símbolo do adoecimento. E depois desse adoecimento, a gente é jogado no lugar exatamente onde a gente deveria ter ido desde o início. A gente nega os chamados que a vida nos traz. E aí vem a vida e joga a gente exatamente onde a gente deveria ter ido. Então, muitas vezes, nos momentos de angústia, é que a gente tem a chance de perguntar e de fazer uma virada, a chamada metanoia, mudança de mente, transformação. É um momento em que a gente para e vai olhar o que realmente a gente está fazendo na nossa vida. Jung falava da metanoia dizendo que é justamente o momento da crise da meia-idade. É um momento em que a vida não vivida, que continua viva dentro de nós, grita e diz assim, ei, você não vai viver, não é? E aí isso a gente para se perguntar, poxa, mas o que é que eu quero agora realizar? O que é que eu quero fazer? Então nessa jornada, a gente desperta e começa a querer viver uma vida significativa. Às vezes é o convite que Cristo nos faz para termos uma vida mais significativa. Aí eu concluo minha fala trazendo justamente uma fala de Mateus, do capítulo 6, versículos 22 a 23. Ele diz assim, uma fala de Jesus, né? Ele diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Olha que fala esplêndida para a gente terminar essa fala sobre o Cristo Consolador. O modo de olhar, o modo que você olha as coisas faz toda a diferença. O modo como você encara a sua vida, o modo como você encara os desafios que você está vivendo, o modo como você encara o existir faz toda a diferença. Olha como é importante que a gente limpe os olhos, que a gente aprenda com a experiência de Paulo de Tarso, no momento em que ele é visitado pessoalmente por Jesus às portas da cidade de Damasco. Ele estava indo lá para poder capturar Ananias, para poder puni-lo por ter sido responsável pela conversão de Abigail. Está no melhor livro que eu já li na minha vida, chamado Paulo e Estevão,
Psicografia de Chico Xavier, livro que eu sempre falo, já li 6 vezes, sempre choro, porque é muito emocionante. E como eu disse, é o melhor livro que eu já li. E aí, naquele instante, ele vê Jesus e ele tem a coragem de alma de dizer: Senhor, que queres que eu faça? Que a gente aprenda com a experiência de Paulo, com essa circunstância que você está vivendo agora, que só você sabe, essa dificuldade que você está vivendo, esse problema, entre aspas, que você está tendo agora, nesse momento. Pergunta para si, pergunta para Deus, pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus, no momento ali, de consolar Paulo diante daquela circunstância, não vai desculpar, Paulo, você está errado. Não, ele diz: vá, procure uma hospedaria, que eu vou te mandar alguém para poder te ajudar e te dar o caminho. E aí ele vai. Quem é que vai tirar as escamas que deixaram ele cego? O próprio Ananias, que ele estava perseguindo. Era aquele perseguido que é o que vem curar. Olha que símbolo isso. Que grande símbolo para a nossa vida. Que a gente, então, se disponha ao trabalho. Se disponha diante do que a gente vive. Como disse Jesus no Evangelho de Mateus, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Que a gente saiba aproveitar as pequenas oportunidades. As coisas pequenas. A gente não precisa fazer grandes coisas. As grandes coisas são feitas nas pequenas coisas. A grande forma de fazer, dando presença, dando sentido, dando significado, dando amor para o que a gente faz no nosso cotidiano. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus nos inspirem, nos consolando, nos estimulando para as nossas jornadas, para cumprirmos aquilo que precisamos fazer onde quer que estejamos. Que sejamos médiuns do amor do Cristo, onde quer que estejamos. Que assim seja.